Imagine assistir a Matrix sem Keanu Reeves, Piratas do Caribe sem Johnny Depp ou O Homem de Ferro sem Robert Downey Jr. Parece impossível, não é? Mas acredite, esses e muitos outros personagens quase ganharam rostos completamente diferentes. Em Hollywood, a escolha de um ator nunca é tão simples quanto parece. Antes de um contrato ser assinado, diversos nomes são cogitados, alguns recusam a proposta por conflitos de agenda, outros não acreditam no potencial do filme e há ainda aqueles que simplesmente não se identificam com o personagem. Em alguns casos, uma única decisão mudou completamente a história do cinema. Hoje você vai conhecer 8 personagens icônicos que quase foram interpretados por outros atores. E alguns desses casos certamente vão te surpreender. Antes de começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas curiosidades sobre o mundo do cinema. Neo, personagem da franquia Matrix. Hoje, Keanu Reeves é praticamente sinônimo de Neo. Sua atuação ajudou a transformar Matrix em um dos filmes de ficção científica mais importantes de todos os tempos. Mas a primeira opção das diretoras Lana e Lily Wachowski era Will Smith. Em 2019, o próprio Smith publicou um vídeo contando por que recusou o papel. Segundo ele, durante a reunião, as Wachowski explicaram a revolucionária tecnologia de efeitos visuais que pretendiam usar, mas a ideia parecia confusa demais para ele naquele momento. Smith decidiu aceitar outro projeto, As Loucas Aventuras de James West. A decisão acabou entrando para a história como um dos maiores, de Hollywood. Matrix arrecadou mais de 460 milhões de dólares, venceu 4 Oscars e revolucionou o cinema de ação com o famoso efeito Bullet Time. Já James West foi um fracasso de crítica e arrecadou muito menos do que o esperado. Anos depois, Will Smith reconheceu que Keanu Reeves era provavelmente a escolha perfeita para o personagem e admitiu que talvez não tivesse conseguido entregar a mesma interpretação. Indiana Jones, personagem de Os Caçadores da Arca Perdida. Quando pensamos em Indiana Jones, imediatamente lembramos de Harrison Ford. Mas Steven Spielberg queria outro ator para viver o arqueólogo aventureiro, Tom Selleck. Na época, Selleck já havia sido aprovado para o papel e chegou a fazer testes de figurino. O problema foi que ele também era o protagonista da série Magnum P.I. A emissora CBS decidiu manter o ator na série e não liberou sua participação no filme. Sem alternativas, Spielberg e George Lucas recorreram a Harrison Ford, que já havia trabalhado com eles em Star Wars. O curioso é que Tom Selleck já declarou diversas vezes que não guarda ressentimentos. Segundo ele, tudo aconteceu por causa do contrato com a televisão. No fim das contas, Harrison Ford transformou Indiana Jones em um dos personagens mais populares da história do cinema. Tony Stark, personagem do filme Homem de Ferro. É difícil imaginar o universo Marvel sem Robert Downey Jr., mas antes dele, Tom Cruise esteve muito próximo de interpretar Tony Stark. Durante vários anos, Cruise negociou não apenas para estrelar o filme, mas também para produzi-lo. As negociações, porém, nunca chegaram a um acordo definitivo. O ator teria demonstrado preocupação com o roteiro e com a direção criativa do projeto. Enquanto isso, Robert Downey Jr. vivia um momento delicado na carreira após enfrentar diversos problemas pessoais. A Marvel resolveu apostar justamente nele, apesar da resistência de alguns executivos. Foi uma aposta que mudou completamente a indústria. Homem de Ferro arrecadou quase 600 milhões de dólares, deu início ao universo cinematográfico da Marvel e transformou Robert Downey Jr. em um dos atores mais bem pagos do planeta. Hoje muitos especialistas consideram essa uma das escolhas de elenco mais importantes da história do cinema moderno. Jack Sparrow, personagem da franquia Piratas do Caribe. Poucos personagens são tão marcantes quanto Jack Sparrow, mas Johnny Depp quase ficou de fora da franquia. Nos estágios iniciais da produção, executivos da Disney cogitaram Hugh Jackman para interpretar o Capitão Pirata, acreditando que seu sucesso em X-Men ajudaria a vender o filme. Quando Depp entrou no projeto, resolveu criar um personagem totalmente diferente do que o estúdio imaginava. Ele revelou que se inspirou no guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, misturando trejeitos de um rockstar com um pirata completamente imprevisível. Os executivos da Disney ficaram tão preocupados que chegaram a perguntar ao produtor Jerry Bruckheimer se Depp estava bêbado durante as gravações. Depois da estreia, todas as dúvidas desapareceram. Forrest Gump, personagem do filme de mesmo nome. Tom Hanks venceu o Oscar por sua emocionante interpretação de Forrest Gump, mas o papel havia sido oferecido primeiro para John Travolta.
Travolta recusou porque decidiu participar de Pulp Fiction, dirigido por Quentin Tarantino. Curiosamente, os dois filmes foram lançados praticamente na mesma época e ambos fizeram enorme sucesso. Apesar disso, anos depois, Travolta admitiu em entrevistas que considera Forrest Gump uma das maiores oportunidades perdidas de sua carreira. Já Tom Hanks transformou o personagem em um dos maiores ícones do cinema, conquistando seu segundo Oscar consecutivo como melhor ator. Gandalf, personagem da franquia O Senhor dos Anéis. Ian McKellen é considerado por muitos fãs a personificação perfeita de Gandalf, mas o primeiro convite foi feito para Sean Connery. O ator escocês recebeu uma proposta milionária que incluía participação nos lucros da trilogia. Mesmo assim, recusou. O motivo? Segundo Connery, ele simplesmente não conseguiu entender o roteiro nem o universo criado por Tolkien. Com a trilogia arrecadando bilhões de dólares, especialistas estimam que essa decisão custou ao ator centenas de milhões de dólares em ganhos potenciais. Enquanto isso, Ian McKellen recebeu indicação ao Oscar e entrou definitivamente para a história da fantasia. Wolverine, personagem de X-Men. Pouca gente sabe, mas Hugh Jackman nem sequer era o plano original para Wolverine. O escolhido era Douglas Scott. Entretanto, as filmagens de Missão Impossível 2 sofreram vários atrasos, obrigando Scott a permanecer no projeto com Tom Cruise. Sem tempo para esperar, os produtores de X-Men precisaram encontrar um substituto rapidamente. Foi então que surgiu Hugh Jackman, praticamente desconhecido fora da Austrália. O resultado foi impressionante. Jackman viveu Wolverine por quase 20 anos, participou de 9 filmes e acabou se tornando um dos atores mais associados a um único personagem em toda a história do cinema, Han Solo, de Star Wars. Encerrando nossa lista, temos outro personagem eternizado por Harrison Ford. Mas antes dele, diversos nomes passaram pela seleção de elenco. Entre eles estavam Al Pacino, Kurt Russell, Christopher Walken e até Nick Nolte. Al Pacino chegou a receber oficialmente o roteiro. Em entrevistas, ele contou que simplesmente não conseguiu entender a história criada por George Lucas e decidiu recusar. Enquanto isso, Harrison Ford nem fazia parte oficialmente do processo de seleção. Ele estava apenas ajudando George Lucas, lendo as falas durante os testes dos outros candidatos. Sua interpretação chamou tanta atenção que Lucas mudou completamente de ideia e decidiu entregá-lo ao papel. Foi uma decisão histórica. Han Solo tornou Harrison Ford uma estrela internacional e ajudou Star Wars a se tornar uma das maiores franquias da cultura pop. A história do cinema é cheia de coincidências e decisões inesperadas. Basta um ator aceitar ou recusar um papel para mudar completamente o destino de um filme. Talvez Matrix nunca tivesse sido o mesmo sem Keanu Reeves. Talvez Piratas do Caribe jamais tivesse se tornado um fenômeno sem Johnny Depp. Ou quem sabe Robert Downey Jr. nunca teria mudado a história da Marvel se Tom Cruise tivesse dito sim. E você? Qual dessas trocas teria sido a mais surpreendente? Existe algum outro personagem famoso que quase foi interpretado por outro ator e que merecia estar nesta lista? Conte para a gente nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais curiosidades incríveis sobre os bastidores de Hollywood. Até o próximo vídeo!